Vamos lá, pessoal. Vou passar minha tela para vocês. Boa noite, né, novamente. Boa agora, espero que estejam todos bem. Até agora, tranquilo? Sim, não? Vamos começar então. Pessoal, eu inverti um pouquinho. A minha ideia era falar o seguinte. Eu ia falar de uma patologia e a dietoterapia. Ia falar de uma patologia e a dietoterapia. Só que nesse primeiro momento que a gente está falando da parte neurológica, a dietoterapia ela acaba passando muito para semelhante em alguns casos. Por exemplo, a gente vai falar de consistência de dieta, vai falar um pouquinho de interal e parenteral, porque isso daí vocês vão ter uma chamadinha na outra disciplina, vocês já tiveram, né? O quinto semestre, não, é sexto e quinto agora, né? Gente, vocês estão quase com o pezinho fora da faculdade já, caramba. Que beleza, hein, Carol? Que beleza, mas olha, me assustei agora. Que bom, gente. Olha que felicidade. Ano que vem, então, é verdade. A turma da Lilian já vai para estágio. Ai, gente, que bom. Fico tão feliz por vocês. É tão bom essa fase. Nós, então, Carol. Imagina, Lilian. Nossa, não vai precisar mais dupla jornada. Eu acho que é a melhor coisa que tem, né? Eu fazia dupla jornada também. Hoje eu encontrei uma amiga que começou. É o primeiro semestre dela, ela está na fase do odeio e tô arrependida, né? Mas eu falei para ela depois que você se acostuma com o ritmo, que é bem puxado. Trabalhar e estudar é bem puxado. Ela começou o estágio agora ou ela começou a faculdade e o trabalho? Não, ela começou a faculdade, Carol. Ela está só gatinhando ainda. Ela tá só no começo. E tem tempo ainda para ser uma relação de amor e ódio. Tá bem bebê ainda, né, Lilian? Exatamente. Mas, gente, é muito gratificante, viu? Eu tive isso também e é muito gostoso falar, poxa, eu passei por isso. O meu noivo também passou por isso e olha, pior do que eu, né? Porque ele trabalhava em fábrica, o horário dele era bem doido. Eu tiro meu chapéu, né? E a gente é gratificante porque depois a gente fala, olha, eu fiz. Sabe quando a gente vai nos cursos e a gente vê aquelas pessoas super tops contando da dificuldade da vida deles? É muito bom. A gente vai ter isso também. Pessoal, vamos lá. A gente falou aí de, né, voltando ao fio da meada aqui, o que eu preferi fazer nesse primeiro momento? Eu vou apresentar as doenças para vocês, pelo menos nessas 3 primeiras aulas, aí eu fecho toda essa parte neurológica e aí eu entro com a dietoterapia. Lembrando que tem parte neurológica que vai neurológica e imunológica, caminha junto ali. Então, nessas que são mais específicas, aí a gente vai falar da patologia e da dietoterapia. Por exemplo, Parkinson. Parkinson eu vou falar da doença e vou falar de como a gente faz a dietoterapia, de como que é o tratamento. Alzheimer, fala do Alzheimer, fala, entendeu? Agora, esse primeiro contato, esse primeiro momento, eu vou apresentar todas. Depois a gente vai falar aí um pouquinho de interal, parenteral. Vou falar de disfagia, vou falar de consistência das dietas com vocês. Além disso, o que eu vou falar? Eu vou falar da cetogênica aplicada à epilepsia. Só que eu achei que vai ficar muita informação se eu pegar, olha, fala disso, fala disso, fala disso, fala disso. Então, para não dificultar vocês, para vocês, né, porque tem muita coisa que vocês estão revendo, alguns conceitos, para a gente não embananar tudo e ir a passos que dê para ser entendido, tá bom? Então, hoje eu trouxe para vocês mais 4 doenças aí. Epilepsia, paralisia cerebral, paralisia infantil e traumatismo crânioencefálico. Na próxima aula, eu vou terminar as lesões, por exemplo, traumatismo raquimedular, que são aqueles acidentes, certo? E aí a gente vai dando continuidade de acordo com que a gente vai andando aí com a matéria. Como eu disse, todos os links estarão disponíveis hoje e o que for acontecendo, a gente vai atualizando
Semana que vem também vou trazer um exercício para vocês. Entre hoje e amanhã, no máximo amanhã, antes do almoço, eu vou liberar o artigo da Nutrição, Exercício Físico e Estética para vocês também. Dúvidas, galera? Podemos começar a aula tranquilamente? Sim. Isso foi um sim? Isso foi um em? Eu não entendi a pergunta. Sim, pode. Ah, bom. Eu juro que eu ouvi um em. Sim. Pessoal, é o Estou seguinte. estudando e estou fazendo tarefa com a minha filha. Ai, que coisa mais linda. Eu nem sabia que você tinha filha. Que gracinha. 7 anos. Ai, Primeira série, olha que fofo. eu imagino. Mãe com aula remota, filho com aula remota. Deve estar osso. É maravilha. Mas vai dar certo. Com certeza. Meninas e meninos, eu vou pedir um favor para vocês, tá bom? Como eu tô com a tela cheinha aqui, caso algum colega vocês vejam no grupo que fale que tá com dificuldade, alguma coisa assim de acesso, vocês me avisem, por favor. Vamos começar então. Assistência nutricional nas doenças neurológicas e imunes, segunda aula. Estou retomando esse conceito. Por que é importante retomar esse conceito? Esse conceito, ele é importante a gente retomar para vocês entenderem o que acontece nessas doenças, correto? Por quê? Porque conforme é o grau de lesão, vai ser os sintomas e sinais, certo? Cada doença atinge de uma maneira. Então, vamos retomar o que é sistema nervoso. Isso a gente precisa ficar bem fixo. Sistema nervoso coordena todas as ações voluntárias e involuntárias do nosso corpo. Recordando que as ações voluntárias são aquelas que eu dou a voz de comando e executo em pensamento, né? Eu penso, olha, vou levantar o meu braço, estou levantando o meu braço. Vou dobrar o meu pé, estou dobrando ali a articulação do meu pé. E as involuntárias são aquelas que acontecem sem a nossa voz de comando. O que acontece? Coração que bombeia, rim que filtra, fígado que metaboliza, pulmão que faz troca gasosa. Essas são as ações involuntárias. O sistema nervoso, ele é responsável por transmitir todos os estímulos para as regiões. A gente tem os estímulos que vêm do meio ambiente e vão para, o cérebro, e tem aqueles estímulos que vão do cérebro para as partes periféricas do nosso corpo. E aí a gente tem uma divisão: sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Ambos se completam. Então, o sistema nervoso, ele é responsável por quê? Por interpretar os estímulos e desencadear uma resposta adequada. Lembram-se que eu dei lá o exemplo da mão que está sobre uma superfície aquecida? Eu não vou deixar a minha mão queimando, eu vou retirar a minha mão. Por quê? Porque eu tive uma interpretação de que aquela superfície aquecida machuca. E aí, para vocês verem como que os sinais são rápidos, gente. Quem é que encosta numa superfície e já solta? Essa superfície está fervendo, que nem água fervendo, água em ponto de ebulição. Quem aqui consegue sentir rapidamente? Não é rapidamente o sinal? Isso Rápido. é muito rápido. Isso é importante para a gente, numa doença lá na frente, tá? A gente tem, por quê? Porque a gente tem esse sinal extremamente rápido, devido à bainha de mielina. Então, a gente tem uma condução desse sinal pelo sistema nervoso que chega muito rápido e desencadeia a nossa ação. Então, pensa que quando esse sistema ele é lesionado, eu tenho muita coisa fora da organização. O cérebro, gente, é aquele órgão que o corpo ele vai fazer de tudo para manter as suas funções. Vocês não viram lá, turma do sexto, com a Dani, em Gravemente Enfermos, que em estresse metabólico, o organismo está ali lutando, está lutando para sobreviver. Qual que é
a estratégia orgânica, ele não poupa energia para que o cérebro continue alimentado? Então, danos que aconteçam nessa região de sistema nervoso, eles são danos que repercutem pelo corpo todo. Beleza? Conceito retomado? Beleza. Então, vamos iniciar. Epilepsia. Quem aqui já viu um quadro epiléptico? Eu já vi. Já viu pessoalmente? Já. Aham. Até eu que acudi ele. Você que Era um acudiu? professor, porque era o professor de música lá da escola que eu trabalhei. Uhum. E eu estava naquela sala naquele momento. Ele começou a passar mal. Aí o pessoal queria enfiar a mão na boca dele. Eu falei assim, gente, não faz isso não. Desespero, né? Eu coloquei ele de lado. Isso, eu coloquei ele de lado. E isso que eu tinha aprendido no meu primeiro socorro, né? Você deixa de lado. É que você tem técnico, não põe a mão né? na bocadeira, nem nada, né? Isso, aham. E, nossa, mas ele ficou muito ruim. Muito. E o médico Gente, falou é para ele que desesperador. é o estresse horrível. É A desesperador. pessoa se debate muito, né? Ele não vê o que acontece, né? Ele parece que a pessoa não está mais ali, né? É só o corpo mesmo, né? É muito, nossa, é muito. Eu nunca tinha visto, é muito estranho. É E o pior é desesperador. que ele teve e o moço que cuidava da parte de estrada dos alunos também teve, você acredita? Sério? E um teve numa semana, o outro na outra semana. Uhum. Nossa. Eu tive a pesado. experiência de ver dois. Um quando eu era mais nova, né? Eu estava na escola ainda. E eu sei que na época quem socorreu até foi o meu pai e o outro professor de educação física. Eu era uma menina bem novinha, tadinha. E na faculdade eu tive a experiência, eu fui beber água, né? Busquei água, daqui a pouco eu vi uma pessoa, caiu. Nossa, aí a amiga do lado, eu falei assim, gente, eu não sei nada. Eu tô fazendo nutrição, eu que não vou mexer. Peguei, corri do lado na sala da enfermagem, chamei o professor. A enfermeira é engraçada, né, gente? Tudo vira estudo de caso. Foi a sala inteira lá socorrer. Isso é uma das coisas que não pode. A gente sempre tem que deixar o espaço liberado. A epilepsia é. A epilepsia. Mas não pode mesmo, né? Enfiar a mão na boca. Não pode. Então, mas não tem pode. gente que. Tem pessoas que pensam, né? Eu nem Eu engoli tenho a que língua, eu falei, não vai. colocar. Tem pessoas que Eu nem engoli a pensam em língua. colocar. Mas não é. É perigoso, gente. Uma mordida, né? A mandíbula. Vou dar um exemplo básico. Nossa. Quem já foi mordida por cachorro aqui? Professora, eu já tive, já durante 5 anos. A Débora já teve, Débora? Já, durante 5 anos eu passei por tratamento e tudo. Mas você era mais nova, era criança? Como que foi isso? Eu tinha 5 anos. Nossa, Foi dos bem 5 aos novinha. 10. E minha mãe conta, né, que eu mordia a mão dela, ela tentava me socorrer porque me dava sempre quando eu tava dormindo. Mas eu sentia quando tava vindo. É uma coisa muito estranha. Você se lembra de acordar enquanto estava dormindo? Não. Tipo, você acordava antes de ter o ataque? Não. A primeira vez, não. Mas as outras, eu já sabia que tava vindo, eu acordava, mas eu não conseguia, não tinha movimento nenhum. Eu só conseguia se debater. Nada mais, não consegue falar e lembra só algumas coisas. Isso é uma das consequências, né? Hoje você não tem mais nada. Não, eu tomei remédio, fiz o tratamento com o neurologista, aí não tive mais. E você continua no tratamento ou não? Não, faz acho que uns 4 ou 5 anos, até mais, que eu não passo mais, não tive. Olha que legal, Débora. E você chegou a fazer algum tratamento nutricional específico? Não, só com remédio mesmo e fazia exame periodicamente para ver como que tava progredindo. Olha que legal que você não tenha mais nada, tá? Não, que legal que você teve. Isso é bom, fico muito feliz por isso. Eu acho que deve dar uma sensação de incapacidade, né? Se você tão pequena se lembra dessa sensação.
Sim, eu tentava avisar quando tava vindo, mas não consegue, era só se batendo mesmo. E é rápido, é muito rápido. A minha durava bastante tempo. Não, eu digo assim, tipo assim, você sente que vai vir e é rápido. É, rápido, super É rápido, rápido. é super rápido. Uhum. Entendi. Ah, gente, fica aí melhor pessoa para falar de como é a sensação do que eu mesma, que já vivenciou a experiência. Fico muito feliz que tenha passado, porque é um susto, né? Quando eu dei essa disciplina na turma uma das alunas tem uma filha que sofre de epilepsia. E ela fez tratamento com medicamento, ela estava bem legal. E eu lembro que na época que a gente estava conversando, a filha dela, né, descompensou. E aí ela precisou entrar tanto com a medicação quanto com a dietoterapia para tentar segurar. Então não é uma coisa muito simples. Professora, pelo diagnóstico que o médico deu, o meu foi emocional. Emocional, você ficava muito estressada? Se bem que a criança ela é ainda mais difícil, né? Mas é que a minha irmã teve câncer na mesma época e eu vi tudo, a situação, quimioterapia, ela quase falecendo, então foi isso que afetou. Ah, então aí absorve. Sim, E a criança tem mais uma coisa, né? A criança ela não sabe se expressar. A criança ela é presença, né? A criança ela é presença, ela tá ali contigo. Ela tá 100% contigo. Mas, por exemplo, se ela fica com raiva, não sei se vocês passaram por essa experiência. A minha criação foi assim ainda. Hoje que isso tá mudando um pouco. A criança ela fica com raiva e vem alguém, por que você tá assim? Fica calmo, né? Alguma coisa. Mas a gente nunca tenta entender, olha, que você está sentindo? Você não vê uma criança de 2, 3 anos falando para você, tô com raiva, tô muito bravo. Você não vê aquilo. E se a gente vê, o que a gente fala? Ai, não precisa, ignora, ele é bobo. Hoje em dia a gente trata de uma outra maneira, né? Esses dias teve uma criancinha lá na escola que brigou com um coleguinha. Aí a professora perguntou assim: o que aconteceu? Ele é muito chato, mas por quê? Porque eu tô com muita raiva, eu não quero falar com ele. E aí a gente foi deduzindo, né? Vamos conversar e vamos entender esse sentimento. A criança, ela muitas vezes ela não sabe se expressar. E o que acontece? Ela vai absorvendo aquele ambiente. Que nem você, Débora. Às vezes você estava absorvendo aquele ambiente, você sabia que não estava legal, mas e como colocar isso para fora? Como extravasar se muitas vezes nem entende? Então, criança, a gente tem que ter uma atenção. A criança ela é bem delicada em tudo, né? e só dava à noite, eu acho que era a hora que eu deitava, que não sei se a cabeça tinha estacionado um pouco, descansado do dia, e vinha tudo de uma vez. E não tinha mais distração, né? À noite, o que acontece? Quando a gente fala, por exemplo, de patologias, por exemplo, fibromialgia. Fibromialgia tem muita gente que fala o seguinte: porque à noite eu sinto mais dor. Não é que à noite necessariamente esse indivíduo sentirá mais dor. À noite, esse indivíduo ele está em silêncio, né? Às vezes ele pode ter uma disfunção ali, um desequilíbrio de cortisol, que aí gera um processo de insônia, que aí ele tem mais atenção às dores dele. E aí esse indivíduo sente mais dores. Então, provavelmente pode ter acontecido mais ou menos assim. No momento que você está sozinha ali, é onde desencadeia, porque você já não tem mais distração, né? Durante o dia você ainda tinha ali, sei lá, uma conversa, uma brincadeira, alguma coisa assim. Nosso organismo, ele é muito danadinho, né? Essa é a verdade. Ele extravasa por onde a gente menos espera. Vamos lá, meus amores. Muito obrigada, Débora, pela contribuição. Você e Sandra. Gente, epilepsia é caracterizado, pode ser definido, como um grupo de transtornos neurológicos de longa duração. Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma condução desses impulsos, né? Muito rápida, mas assim, digamos que sem sintonia, digamos sem uma direção. Então, acontece um transtorno neurológico. O que vai desencadear? Vai desencadear crises epilépticas, que é o que caracteriza essa patologia, de duração
e intensidade variável. Então, quanto que vai durar essa crise? Não tem um tempo determinado. Qual vai ser a intensidade dessa crise? Também não é determinada. Então, varia tanto a duração quanto a intensidade. Tem episódios que são praticamente imperceptíveis, assim como tem aqueles que são vigorosos, que nem o que a Débora falou. Ela falou que o dela demorava muito. Então, o que acontece? Vai depender de como vai ser a área afetada, de qual vai ser a área que não seria lesionada, seria uma área afetada mesmo. Por onde que vai esse transtorno? E é essa área que vai definir se a duração vai ser uma duração rápida, passa rapidinho, ou se vai ser bem mais demorado, se vai ter um resultado, por exemplo, de inconsciência, ou se essa pessoa vai continuar consciente. Como a Débora falou no caso dela, ela nem se lembrava de algumas coisas. Isso também é um dos sintomas. O que vai variar? Vai depender da região afetada. A epilepsia ela pode ser classificada em idiopática e sintomática. Idiopática é aquela que não tem uma causa aparente. Ela acontece. Toda vez que a gente fala de idiopática, a gente não sabe o porquê que vem essa causa. E a sintomática, ela pode estar relacionada à lesão cerebral, à genética, e aí você já tem uma causa aparente. Ficou claro essa diferença? Temos dois tipos, idiopática e sintomática. A idiopática não tem uma causa definida, enquanto a sintomática pode estar relacionada a uma genética ou alguma lesão ou alguma infecção. Você tem uma causa que leve a essas crises epilépticas, tá bom? Eu não sei se vocês já viram, mas tem pessoas que sofrem de epilepsia que tem como se fosse um cão guia. Vocês já viram isso? Eu vi num filme, Carol. Num filme. Tem pessoas que levam isso, tipo assim, o cão fica de guarda para que nada aconteça a seu dono. E antes da crise ele já sabe, né, que o dono vai ter e ele já começa a sinalizar. Sim, ele sente o cheiro, né, das alterações. Cachorro é demais. Bichinho tem um olfato maravilhoso. Então, isso também é, né, pode ser uma parceria aí para esses pacientes. As crises, elas são classificadas conforme... Já falei que eu aprendi essa canetinha aqui, fiquei toda feliz. Local de origem, etiologia, correlação eletrofisiológica e apresentação clínica. Quem que vai classificar isso? O próprio médico. Ele vai fazer uma bateria de exames. No caso, que nem a Débora falou, ela fez um tratamento com o neurologista. O neurologista solicita esses exames, ele vai fazer o acompanhamento e então vai entrar com um tratamento adequado. A gente tem dois tipos, parciais ou focais, ou seja, ocorre em um ponto específico, ocorre em uma porção específica do cérebro, geralmente em uma parte do lobo do hemisfério, ou seja, ela é local, parcial, focal, ela ocorre em uma região, ela é naquela região específica que vai ter esse transtorno neurológico. Ela pode ser complexa ou ela pode ser simples. E aí a gente tem a epilepsia classificada como generalizada, que pode ter descarga elétrica em ambos os hemisférios cerebrais. Ela tem a perda imediata da consciência. Então, qual é a diferença? Parcial ou focal vai acontecer em uma porção específica do cérebro. Ela é local. Ela ocorre naquela região. E a generalizada, você já pode ter uma descarga em ambos os hemisférios cerebrais. Ou seja, você tem uma descarga elétrica normal que sai
daquela, como eu disse antes, né? Você tem para onde vai esse estímulo, você tem para onde vai esse sinal. É como se essa descarga ela ficasse desenfreada. Então vamos para qualquer canto e vamos ver o que dá. Essa epilepsia generalizada, ela tem como consequência geralmente a perda imediata da consciência. Então a pessoa, ela pode entrar em uma crise epiléptica e ao final dessa crise, ela não estar acordada. Existem esses casos. A idiopática é a mais comum, tá, gente? Eu não falei, mas a idiopática é a mais comum, que é sintomática. Nas generalizadas, o que vai acontecer? Tem aí o enrijecimento do corpo, grunhidos. Eu tinha até separado a fase tônica para vocês. Ai, peraí que eu vou procurar aqui de novo. Fase tônica e fase clônica. Pronto. Enrijecimento do corpo e grunhidos ocorre normalmente na fase tônica. A fase tônica, normalmente, é aquele momento onde ocorre a perda de consciência. Então, ocorre o enrijecimento do corpo, grunhidos, né? Aquelas, né? Grunhidos todo mundo sabe o que é, né, gente? Não tem nem como falar, mas seria gemidos, grunhidos, vozes, seria mais ou menos isso. Ocorre na fase tônica, que é o momento onde ocorre a perda de consciência. E também pode ocorrer aí os olhos, né? Virar os olhos, a cabeça, movimentação dos braços e pernas e salivação espumosa na fase clônica, onde é esse momento de contorção. Lembrando que essa movimentação dos braços e pernas, ela é involuntária, que nem a Débora relatou, ela queria chamar, mas ela não conseguia. Então, essa movimentação, ela também é um fator limitante para que essa pessoa peça socorro. Imagina, por exemplo, uma criança, como que deve ser mais difícil. Então, na generalizada, fase tônica, perda de consciência, e a fase clônica, esse espasmo involuntário. Então, a gente tem enrijecimento do corpo, grunhidos, virar os olhos e cabeça, movimentação dos braços e pernas involuntário e salivação espumosa. Temos também a epilepsia parcial, que é aquela que ocorre em uma região focal, né? Ou seja, em uma região específica do cérebro, onde pode acontecer tremores na face, membros ou espalhados pelo corpo, você pode ter um tremor, esse indivíduo pode ter um tremor no corpo todo. Distúrbios sensoriais, como a alucinação visual, auditiva, tátil. Então, você tem aí um problema momentâneo na visão, na audição e no tato. Perda de memória e pensamento, a Débora relatou que teve também isso. Mal-estar, palpitação, salivação, suor e formigamento da boca e mãos. Então, esses são os sintomas que acontecem nas diferentes epilepsias. Alguma dúvida? Professora? Pode falar. Nossa, é estranho, porque eu tenho enxaqueca desde criança. Eu descobri desde os 10. Só que a minha, toda vez eu fico, por exemplo, começa em estágios. Deu ontem em mim, só que é muito difícil dar. Eu tava aqui em casa, começa a enxergar embaçado. Começa a enxergar embaçado, eu penso, nossa, vai dar enxaqueca. Aí passa um tempinho, começa a amortecer as partes do meu corpo. E isso já tem anos. Só que eu vou no médico, ele fala que não tem cura, que é enxaqueca das piores, com aura, alguma coisa assim. Você já foi em neuro? Fui, fiz exame, não deu nada. Hoje a enxaqueca, ela já tem um reconhecimento aí como uma doença neurológica. Qual é uma das estratégias que a gente tem para tratamento de enxaqueca? Entender o gatilho. Qual é o gatilho da sua enxaqueca? Você já fez essa observação? Então, ele também fala isso, que às vezes é emocional, ou alguma coisa que come até.
Por exemplo, se eu comer abacaxi, uma vez eu comi abacaxi por ser ácido, amorteceu na hora minha bochecha. É muito estranho. Infelizmente, quem sofre de enxaqueca tem isso. Tem gente que é com chocolate, tem gente que é com queijo. Tem a minha prima, por exemplo, minha priminha, ela tem 17 anos. Ela sofre muito de enxaqueca, muito de enxaqueca. Eu até fiz um curso de auriculoterapia essa semana, e aí conversando com a professora e tal, a gente está tentando uma outra estratégia, porque ela não acha o que acontece. Ela já coletou até o líquor, né? Falando nisso, eu tenho... A gente estava até conversando, na hora do intervalo eu vou trazer o negócio da medula para vocês, que a gente tinha falado semana passada. Ela até coletou o líquor da medula para ver também como que era. E o que acontece? A gente conversando, a gente chegou à conclusão de que o gatilho dela tem 2, o emocional, porque ela tem 3 irmãs mais novas que ela, então ela fica pé da vida com as meninas, então ela quer matar uma, mas não tem como ela matar porque é irmã. E a questão de quando ela come alimentos gordurosos. Então a gente conversando, e eu falei para ela essa semana, olha, observa essa semana, vê como que vai ser, porque ela estava sendo atacada todo dia. Aí ela começou, ai, Cá, porque eu comi batata frita, aí doeu minha cabeça. Ai, Cá, porque eu comi bolinho de chuva. Ai, porque eu comi sabe, coisas mais gordurosas. E aí a gente tá tentando traçar o gatilho para ver se é isso que tá atacando ela. Porque ela relacionou essa forma. Aí o que a gente... é que ontem eu não comi nada. Então, a minha também dá por ser gorduroso ou só beber muito destilado. Aí dá. Nossa, mas é horrível a sensação. E uma aí vez na vale rua, até... amortece a minha língua, eu não consigo falar. Mas você já viu se você tem alguma alergia também? Já fiz todos os exames, Já? não dá nada. Porque no caso, o que a gente está tentando relacionar? A gente está tentando ver. Essa semana ela vai fazer uma bateria de exames, né? Ela já fez, agora falta ser resultados, para ver se ela tem alguma sensibilidade ali no fígado, para ver se é esses alimentos gordurosos, fígado, para ver se é o que ataca a enxaqueca. Você pode fazer isso. Eu já tive problema no estômago, fiz até tratamento, aí às vezes. Monta uma tabelinha no Excel e faz aí, tipo, 1, 2 semanas de acompanhamento, o que você está comendo e o momento que você sente dor. Dependendo com isso, a gente consegue chegar a talvez uma imaginação de uma hipótese de gatilho, para a gente ver se a gente excluir isso, começa a melhorar o seu quadro de enxaqueca. Tá bom. Mas deu uma melhorada, antes era bem mais. E bebe bastante água. Tá, pode deixar. Obrigado, Sempre professor. bastante água, porque quando a gente entra em processo de desidratação, a cabeça dói também. Tá, pode deixar. Tá bom? Tá bom. Qualquer coisa me chama. Pode deixar. E aí, galerinha, a gente entra no que a Sandra falou. Não deve se segurar os braços e a língua da pessoa. Ideal é colocar o paciente de lado para facilitar a saída de possíveis secreções e evitar a aspiração de vômito. Pessoal, alguém aqui já foi mordido por cachorro? Ninguém? Eu já, Carol. Muito obrigada, achei que eu era a única. Há 2 semanas, o cachorro que eu tô cuidando, vocês já sabem que ele descadeirou e tal, e tá fazendo acupuntura. Eu mereci, mas doeu mesmo eu merecendo. A veterinária pegou a pata de trás dele e eu peguei a da frente que ele tava apoiando. No que eu fui pegar a pata da frente, pronto, quebrei o apoio dele, veio e ganhei uma mordida, muito bem mordida, de brinde. Ele não me cortou, porém, eu acho que a minha mão começou a parar de doer ontem. Isso faz 2 semanas. A mandíbula humana, ela pode chegar até 500 quilos a mordida. Imagina a pessoa, no meio de um ataque, numa crise epiléptica, a pessoa enfia a mão dentro da boca do indivíduo que está em crise para segurar a língua. Corre ou não corre o risco de perder os dedinhos? Corre. Então, a gente tem que ter a noção de que a gente colocar a mão dentro da boca desse indivíduo para
segurar a língua, não é necessário. Eu estava lendo até na Liga Brasileira de Epilepsia, li pouco antes da aula, que diz que a língua, ela não enrola como a gente fala. É um mito. Que, na verdade, o que pode acontecer é, em meio a essa crise, esse indivíduo soltar a secreção, aquela salivação, vomitar, e então ele faz essa aspiração e se engasga. No caso, o que a gente precisa fazer para socorrer? Que nem a Carol. Aqui a Carol não socorreu porque tinha enfermeiro ali. Então eu achei que o enfermeiro ia fazer muito melhor para aquele indivíduo que teve uma crise na minha frente do que eu. Só que se a gente estiver sozinho, o que a gente pode fazer? Garantir que tem um espaço para essa pessoa, né? Para que ela não machuque a região da cabeça, né? Para que ela não se debata e crie uma lesão, por acidente, muito mais perigosa. Garantir que não fique 500 mil pessoas em cima. Se ela tem um cachecol, alguma coisa, tentar tirar da região do pescoço e colocá-la de lado. E assim mantê-la até o final dessa crise, para que a gente consiga evitar esse risco de aspiração. Belezinha, galera? Que nem eu falei, as características da epilepsia vão variar conforme a região do cérebro afetada. Então, qual é a região que vai ser afetada? Quando vocês estudaram CMS, vocês se lembram CMS do sistema nervoso e cardiorrespiratório? Vocês se lembram que tem regiões do cérebro, só tem um, do cérebro, responsável por ações, por sentimentos, pela parte sensorial. Vocês se lembram dessa divisão? Ai, ai, ai. Se lembram ou não? Sim. Muito obrigada. O cérebro ele é responsável por coordenar esses estímulos. Então, ele tem regiões específicas, os córtex cerebrais são específicos para o quê? Para leitura e transmissão. Então, eu tenho responsável pelo equilíbrio, pelos sentidos, né? Pela parte sensorial, eu tenho pela movimentação, eu tenho por toda distribuição do cérebro, eu tenho essas regiões responsáveis. O que vai ser característica do ataque epiléptico? Vai depender de qual região, qual área do cérebro é afetada. Por onde esse distúrbio, por onde essa descarga elétrica se propaga. Então, a gente tem aí sintomas temporários como esquecimento súbito, que é o que a Débora relatou, desmaios, distúrbio do movimento, distúrbio de sensações, distúrbios de humor e distúrbios de função cognitiva. Você teve alguns desses daqui, Débora? Algum desses sintomas? Vamos continuar então. E aí, galera? Tem uma coisa que a gente precisa ter uma certa atenção. A epilepsia ela pode resultar em ferimentos e dificuldades de socialização. Por quê? Vocês sabem me responder isso? Ferimentos. Dependendo da região onde essa pessoa a região que eu digo ambiente, tá? Vamos supor que ela está ali, sei lá, andando de bicicleta ou então caminhando no centro da cidade e ela tem uma crise epiléptica. Ela pode cair em alguma superfície pontiaguda e bater a cabeça? Ela pode, no meio dessa crise, se lesionar? Pode. Então, isso pode levar prejuízos a esse indivíduo. Dificuldades de socialização, de que maneira? Às vezes essa pessoa não tem
esse quadro controlado, ela não tem esse quadro em equilíbrio. Então, ela pode sair, ela pode ter crise, ela pode criar medo, ela pode criar vergonha, ela pode não se misturar por sentimentos diversos. Então, o paciente que sofre de epilepsia, ele pode também ter algumas alterações emocionais, talvez, certo? Epilepsia não tem cura, porém ela tem uma estabilidade. O que acontece? Esse paciente ele vai ser tratado, você tem um tratamento muito potencializado com a medicação, você tem a estabilização dessas crises, e aí o médico vai acompanhando. Estabiliza, pode chegar um momento que depois, sem nenhuma crise, estabilizou tudo bonitinho, retira esse medicamento e esse indivíduo possa ter uma vida normal. É muito possível, é muito provável. Outra coisa que pode acontecer. O indivíduo ele tem o controle da medicação, mas pode descompensar, ou a medicação pode não dar conta de controlar essas crises. Quem vai ser o principal associado nesse momento? Medicação não segurou. O que eu preciso fazer para auxiliar esse tratamento? Dietoterapia específica. A nutrição ela é uma grande aliada do tratamento da epilepsia, que é o que nós iremos ver como é a dieta cetogênica dentro da epilepsia, ok? Isso, talvez na próxima aula a gente já entre nesse ponto. Então, alterações necessárias na dieta para os casos de crises constantes sem boa resposta medicamentosa. Isso a gente pode ter não só na epilepsia, como em diversas outras patologias, né? Por exemplo, o hipertenso está descompensado. Eu posso entrar com uma alimentação antihipertensiva, eu posso entrar com suplementos, né, fitoterápicos que auxiliem aí. Então, a nutrição ela é linda por isso. A gente pode sempre ajudar o nosso paciente de alguma maneira. Há indivíduos que melhoram ao ponto de não necessitarem de medicação. Então, eles ganham aí a alta desse medicamento. Dúvidas, pessoal? Não? Então, vamos passar o videozinho. E aí, a gente entra na paralisia infantil. Na paralisia cerebral e, por último, a infantil. Foi a imagem para vocês? Vê, minha vida. Ela é o transtorno neurológico de maior prevalência em todo o mundo. A epilepsia é uma condição que provoca convulsões e até perda de consciência. Um quadro que nem sempre tem cura, mas pode ser controlado com orientação médica. Nosso cérebro é uma verdadeira máquina. Nele, milhares de células trabalham conduzindo impulsos elétricos para qualquer atividade que realizamos. Para mover um braço, por exemplo, ele envia impulsos através dos nervos até os músculos, que se contraem ou relaxam. O problema é que, em algumas pessoas, um grupo de neurônios pode se comportar de maneira anormal, causando uma espécie de curto-circuito. O resultado é uma atividade involuntária do corpo, a chamada convulsão. Geralmente, as principais causas da epilepsia seriam, nos mais jovens, doenças genéticas, malformações cerebrais, e nos mais velhos, sequelas de derrame, de tumores, ou então uma pessoa que teve um trauma, né, bateu a cabeça, machucou. Isso pode posteriormente causar epilepsia na pessoa.
As crises geralmente duram menos de 3 minutos, podendo ser acompanhada de perda de consciência, mas elas podem ser mais duradouras. Neste caso, o socorro médico deve ser imediato. Mesmo que já tenha cessado a crise, é importante levar a pessoa para o pronto atendimento, porque o risco da recorrência de crise é aumentado nas primeiras 48 horas. E para fazer o diagnóstico de epilepsia, é preciso avaliar o risco de recorrência das crises e sempre tentar descobrir a causa do problema. 2 exames a gente sempre faz para as epilepsias: a ressonância de crânio e o eletroencefalograma. Se você conseguir definir qual é o motivo dessa epilepsia, você pode tentar direcionar uma melhor terapêutica. A maioria das pessoas com epilepsia consegue levar uma vida normal. A cura nem sempre é possível, mas existem muitas alternativas para controlar o problema. Medicações anticonvulsivantes e até cirurgias podem ajudar muitos pacientes. Além disso, alguns cuidados são extremamente importantes. Primeiro, é a questão do álcool. Então, é muito comum os pacientes falarem: eu vou beber hoje, então não vou tomar meu anticonvulsivante. Está errado. Se ele bebeu, ele tem que tomar, porque isso aumenta o risco dele ter convulsão se ele não tomar o anticonvulsivante. Privação de sono é uma causa importante. Estresse. Estresse é um fator super importante para a convulsão. E um dos principais fatores de recorrência das crises é não estar tomando a medicação. Para saber mais sobre epilepsia, acesse minhavida.com.br. Vamos continuar então. Galera, dúvidas sobre epilepsia? Não? Vamos para a paralisia cerebral. Paralisia cerebral tem a definição de uma desordem do movimento e da postura, ou seja, do movimento que eu executo, pernas, braço, cabeça, postura estrutural, como eu sento, como eu ando, como fica a posição dessa coluna. Porém, variável, surgida nos primeiros anos de vida pela interferência no desenvolvimento do sistema nervoso central, causada por uma desordem cerebral não progressiva. Então, uma desordem que ocorreu pela interferência no desenvolvimento do sistema nervoso central, que foi causada por uma desordem cerebral. E aí, a paralisia cerebral, ela pode ocorrer em 3 momentos: antes da gestação, durante a gestação e após a gestação. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de se relacionar com pessoas portadoras de necessidades especiais ou se conhecem alguém. A paralisia cerebral, ela limita muito. Eu tenho um colega que se formou comigo, na verdade eu sou fã dele, o Zé. Ele tem paralisia cerebral porque faltou oxigênio durante a gestação, né, na hora do parto, após a gestação, no caso. E ele teve uma baixa oxigenação que levou a uma paralisia cerebral. Ele teve tudo limitado: movimento das pernas, movimento dos braços, a questão postural, também a parte mandibular, tudo alterado. No entanto, ele é muito, 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 muito inteligente. Tanto é que a gente tem a mesma idade. E ele se formou comigo no ensino médio e ele se formou na faculdade. Hoje ele é engenheiro. Então, os estímulos que a gente dá em relação a esse paciente que tem paralisia cerebral é muito importante para a integração na sociedade, né? A inclusão que a gente fala. O que pode levar à paralisia cerebral no pré-natal? Ou seja, antes da gestação, aquele preparo que a mulher que pretende engravidar deve fazer. Infecções como rubéola, sífilis, listeriose, citomegalovírus, toxoplasmose e AIDS. Uso de drogas, tabagismo, álcool, desnutrição materna, alterações cardiocirculatórias maternas.
Essas infecções, elas podem passar para o feto ou pode acontecer um desequilíbrio ali na gestação, baixando a imunidade, não nutrindo direito, pode até levar a um quadro de anóxia, hipóxia, ou seja, baixa oxigenação. Enfim, N fatores que podem acontecer ali naquele momento pré-natal. E hoje em dia, a gente está passando por uma crise muito grande na saúde, na minha opinião. O pré-natal, ele é muito importante, mas o que tem de gestante que não faz o acompanhamento pré-natal é um número muito grande, né? Talvez até por a gente ter um número na gravidez aí de adolescência, tem um número muito grande de casos, não entenda muito a importância disso, mas pré-natal é extremamente importante. Durante a gestação perinatal, pode acontecer anóxia, ou seja, a hipóxia é baixa oxigenação e a anóxia é a interrupção completa desse oxigênio. Pode acontecer hemorragia intracraniana. Como que vai acontecer uma hemorragia intracraniana numa criança? Pode acontecer uma lesão, por exemplo, a mãe caiu, sofreu um abuso. Várias coisas podem levar à lesão desse feto, desse bebê, né? Traumas obstétricos, isso vai acontecer durante o parto. Como que vai ser, né? Tem mulheres que ainda hoje sofrem violência durante o parto. Nossa, Carol, como assim? A mulher vai apanhar durante o parto? Não, eu digo assim, na questão de, por exemplo, se manter acordada para assistir seu filho nascendo, dependendo de onde é feito esse tratamento, de onde é feito esse parto, não levar muito em consideração essa relação. Pode acontecer. Então, isso também pode levar a uma paralisia cerebral por algum trauma, né? Como que foi retirada essa criança? Não tenho filhos, nunca vi um parto pessoalmente, mas já vi partos filmados. Uma amiga mesmo, ela fez cesárea e mandou assim que o filho dela nasceu. Olha isso, Carol. Eu falei, Jesus amado! Imagina se um dia eu tiver um filho, eu tô traumatizada pro resto da vida, porque eu não sei como que aquela cabeça daquela criança não saiu do lugar com o chacoalhão. Mas é a técnica, e às vezes pode sair fora do local, né? Pode ser de uma maneira mais abrupta. Isso pode acontecer, infelizmente. E tem também paralisia cerebral por causa de pós-natal, ou seja, depois, traumas cerebrais, meningites, convulsões, desnutrição, falta de estímulo, hidrocefalia. Então, tudo isso pode causar a paralisia cerebral. Sintomas: má coordenação motora, rigidez muscular, fraqueza muscular, tremores. Então, vamos pensar. Se esse indivíduo ele tem uma má coordenação motora, ele já vai ter uma limitação de mobilidade. Se ele tem uma rigidez muscular, ele vai ter essa mobilidade ainda mais reduzida. Pensa se você estivesse ali com o seu braço, você quer dobrar, mas você não consegue chegar ao ângulo perfeito. Fraqueza muscular, além, você pode ter uma fraqueza que não te dá nem a força para levantar esse braço. Tremores, ou seja, todo esse conjunto te limita ainda mais. Pode verificar essas dificuldades a nível dos sentidos, visão, audição, deglutição e fala. Por exemplo, meu amigo, ele tem uma dificuldade na deglutição e também na mobilidade. Então, ele não consegue comer sozinho. Ele precisa que alguém trate dele e precisa ser tudo picadinho, porque senão pode acontecer algum risco ali de aspiração ou de engasgo. A fala, ele não fala, na verdade, a gente conseguia entender ele até o quê? Até os nossos 20 anos, mais ou menos. Fiz uma visita para ele, a última vez que eu fiz uma visita, eu já não conseguia entender o que ele falava. Então,
Ele mostrava o que ele queria, coisas do tipo. A paralisia cerebral ela é bem comum na infância, até porque tem esses, né, se a gente parar para observar bonitinho, as causas acontecem aonde? Relacionadas aos períodos gestacionais, pré, durante e pós. É classificada por 2 tipos, são 2 critérios que levam à classificação dessa paralisia. Tipo de disfunção, pulei um slide, desculpa. O tipo de disfunção presente, ou seja, o quadro clínico resultante, que inclui os tipos extrapiramidal ou discinético, misto e espástico. O que significa isso? Como que vai ser a relação dessa paralisia? Se esse indivíduo ele vai ficar mais rígido, então extrapiramidal, ele fica mais rígido, ele tem uma dificuldade, ou se é misto, que é a rigidez mais os tremores, se é espástico, que é caracterizado também pela rigidez, tem tremores envolvidos, pode ter aí um relaxamento muscular. Então, isso é que vai dizer como que vai ser classificado. Por essa disfunção e pela localização. Essa é a principal caracterização, é a principal classificação da paralisia. Se vai ser uma paralisia classificada como tetraplegia, monoplegia, paraplegia e hemiplegia. Tetraplegia apresenta prejuízo nos 4 membros. Então, tem ali os 4 membros afetados. O que significa isso? Braços, membros superiores, pernas, membros inferiores, e também pode ter o quê? O tronco afetado, né? Então, da cabeça para baixo. A segunda classificação é a hemiplegia. Apenas uma parte do corpo é comprometida. Então, você tem aí o hemicorpo, ou seja, metade do corpo é comprometida, um lado. Diplegia, prejuízo nos membros inferiores é maior que nos superiores. Pô, Carol, mas paralisia não paralisa? Quem aqui já teve contato, às vezes a pessoa afetada com a paralisia, ela não tem uma paralisia total, ela acontece uma limitação muito grande. Então, às vezes tem um leve movimento na perna, às vezes tem um leve movimento nos braços, diferente de uma paralisia, como a gente vai ver, de um trauma raquimedular, onde aquela pessoa não tem nem mesmo a sensibilidade desses membros, tá bom? Paraplegia, prejuízo nos membros inferiores, então a gente considera aí do quadril para baixo. Tranquilo? Tranquilo, Carol. Prevenção. A prevenção, ela ajuda, porém ela não é 100%. Por quê? Não falei, por exemplo, ali de traumas durante o parto, ou após o parto, ou algum acidente que possa acontecer ali? A prevenção, ela ajuda muito. Então, ela é parcialmente evitável através de vacinação da mãe e de cuidados de segurança no sentido de evitar lesões cerebrais nas crianças. Então, a mãe, ela tem que ter muito cuidado. Lembra, acho que foi com vocês? Eu falei de manhã, não sei se eu falei com vocês também. Mas lembra que a mulher, ela tem uma composição de massa gorda maior que a do homem, que tem mais massa livre de gordura? Também nessa questão de proteção, biologicamente falando, a mulher, ela tem o preparo para gerar uma vida. Então, questão de proteção. A mãe, ela tem que ter esse cuidado. Não existe cura para a doença. No entanto, tem tratamento de apoio, medicação e cirurgia. Pô, Carol, mas não tem tratamento, tem cirurgia, essa pessoa ela vai ficar 100%? Vai depender muito de como foi a lesão dessa pessoa. Ela pode ter um tratamento com uma resposta melhor, como pode ter cirurgias paliativas que vão, digamos, ajudar a desenvolver um pouco mais.
Esse meu amigo, por exemplo, ele cresceu muito. Então, as articulações dele são todas fora de eixo, para vocês entenderem. Porque ele não teve espaço. Em uma época, ele fez cirurgia aonde ele conseguia andar. Quando ele passou pelo estirão da adolescência, aí não teve cirurgia que aguentasse, certo? Dúvidas? Não? Vamos para mais um vidinho. Vocês devem ficar loucos de eu ficar trazendo esses livros, esses vídeos para vocês. O que é paralisia cerebral? Paralisia cerebral, ou PC, como é conhecida, é um conjunto de desordens permanentes que afetam o movimento e a postura, causando limitação nas atividades. A lesão acontece no cérebro ainda em desenvolvimento, seja durante a gestação, na hora do parto ou até alguns anos após o nascimento. PC é a deficiência física mais comum da infância. Embora seja uma condição permanente, não é progressiva. A lesão no cérebro não piora ao longo do tempo, mas as alterações motoras acompanham a criança por toda a vida. As crianças com PC também podem ter outras dificuldades, como alterações sensoriais, cognitivas, de comunicação, comportamento e epilepsia. A PC pode ser unilateral, afetando apenas um lado do corpo, ou bilateral, afetando os dois lados. Na PC unilateral, também chamada de hemiplégica, metade do corpo é afetado, mas o maior comprometimento é no braço. Na bilateral, também conhecida como diplégica, as pernas são mais afetadas, mas também pode haver algum comprometimento dos braços. Nos casos em que tanto os braços quanto as pernas estão comprometidos, assim como o tronco, podemos utilizar os termos quadriplegia ou tetraplegia. Outra questão é a severidade da paralisia cerebral. Suponha que essa linha represente a intensidade dos problemas com o movimento. Temos aqui crianças com autonomia para fazer as tarefas do dia a dia e que podem andar e até correr, mas com alguma dificuldade de equilíbrio ou coordenação, por exemplo. Já desse outro lado, são crianças que podem ter bastante dificuldade de manter a postura e provavelmente depende de um adulto para guiar a cadeira e realizar as atividades da vida diária. Aqui, temos uma visão do quanto a intensidade das dificuldades no movimento pode variar. Na verdade, estamos de frente para o Sistema Internacional de Classificação de Função Motora Grossa, conhecida como GMFCS. Cada uma dessas figuras representa os 5 diferentes níveis dessa classificação. Agora não ficou tudo mais claro? Existem ainda outros sistemas de classificação que abordam a função bimanual e de comunicação. Eles são importantes porque amparam a família e a equipe nas tomadas de decisão e planejamento do futuro. Já vimos que a PC é uma condição e não uma doença, e por isso não há cura, mas há tratamento. Uma equipe multidisciplinar pode, ao lado da família e da criança, planejar estratégias para promover seu desenvolvimento, otimizar sua qualidade de vida e de seus cuidadores e buscar sua máxima autonomia dentro de sua condição. Lembre-se, o foco deve ser a capacidade e não a limitação. Voltar o olhar para o potencial a ser explorado, construído e desenvolvido é motivador. Seja você profissional ou familiar, olhe essa criança e questione: como eu posso te ajudar a participar mais de atividades que te fazem feliz? O que te faz feliz? Hoje em dia você tem também, não sei se vocês já viram o esporte paralímpico. Gente, eu acho que é uma das melhores saídas para quem tem algum tipo de limitação
por necessidade especial, né? Esse meu amigo, por exemplo, ele faz bocha. Que ele move a mão, então ele faz bocha, ele se realiza ali. É bom a gente sempre ter um olhar ampliado e integrativo para esses pacientes. Ah, Carol, mas eu não vou trabalhar com isso. Você não sabe, vai que você gosta de hospital, vai que você queira trabalhar com indivíduos portadores de necessidade especial. Então, sempre um olhar integrativo, tanto para eles quanto qualquer outro paciente que a gente tenha. Dúvidas sobre a paralisia cerebral? Não, Carol. Não? Então, vamos para paralisia infantil poliomielite. Meus amores, eu vou fazer uma proposta para vocês antes, tá? Eu tenho que dar um intervalo para vocês às 8h40. Mas, eu trouxe 4 patologias. Hoje eu fiz uma aula bem levezinha para vocês. E eu acho que se a gente for para o intervalo, são 10 minutinhos. A gente pode ir, beber uma água e voltar. Ou, se vocês quiserem tentar ir direto, para vocês descansarem um pouquinho mais cedo, aí vocês me falam, tá bom? Eu voto no direto. Eu voto no direto também. Ninguém vai falar que a Carol fez maldade com vocês. Não, pode ser no direto também, Carol. Não acostuma, tá? Pelo amor de Deus. Não acostuma, só hoje. Sexta-feira, professora, direto. Só hoje, porque Direto. como ficou Vamos lá. bem mais mastigadinho, então eu acho sacanagem liberar, tá? Tá bom? Vamos lá. Poliomielite, paralisia infantil. Então, prestem atenção que tem uma diferença, tá bom? Paralisia infantil é diferente da paralisia cerebral. A paralisia cerebral, ela acontece ali por esses fatores que a gente viu pré-natal, perinatal e pós-natal. Ou seja, antes, durante e pós a gestação. E agora a gente vai falar da poliomielite, que acontece por meio de uma infecção causada por vírus. Então, a poliomielite, conhecida como paralisia infantil, se eu não me engano, foi a Sandra que mencionou na aula passada, não foi, Sandra? Da paralisia infantil? É a época da vacina, né, que a gente estava falando. Isso. Trouxe até outro vídeo para vocês verem. Eu tô adorando os vídeos. Doença contagiosa aguda que pode infectar principalmente as crianças por via fecal-oral. Então, sempre cuidar da higiene de mãos, do trato intestinal, onde essa criança vai, onde essa criança nada, né? Por quê? Porque é um contágio via oral, via fecal. Vírus multiplica-se na garganta ou nos intestinos, locais por onde penetra no organismo. Então, beleza, essa criança está saudável. Ela vai ser afetada por esse vírus que está incubado. Depois de X dias, esse vírus vai começar a atacar. E aí, ele vai penetrar no organismo a partir da garganta e do intestino. Depois que ele está penetrado no organismo, ele pode atingir, por exemplo, a corrente sanguínea? Sim. Ele atingindo essa corrente sanguínea, o que vai acontecer? Ele vai irrigar o resto do corpo. E se esse vírus atingindo a corrente sanguínea, atingindo o cérebro, vai acontecer destruição de neurônios motores. Se eu tenho destruição de neurônios motores, que são aqueles responsáveis por levar os impulsos nervosos para que aconteça a execução do movimento, eu vou ocasionar, esse vírus vai ocasionar uma paralisia. Pode ser uma flacidez ou uma paralisia total. Então, leva a paralisia flácida em um dos membros inferiores. E aí, a poliomielite, diferente da paralisia cerebral, ela ocorre por meio do contágio viral, ok? Período de incubação do vírus varia de 5 a 35 dias, com mais frequência entre 7 a 14 dias. Peraí.
Gente, só um segundo. Tá. Uma aluna falou que não estava conseguindo acessar, mas já está resolvida a questão dela. Desculpa, viu? Vamos lá. O vírus, ele fica incubado de 5 a 35 dias. Então, é esse o prazo que ele fica incubado. No entanto, logo em seguida está escrito para vocês aí, com mais frequência entre 7 e 14 dias. O que significa isso? Que o período de incubação varia de 5 a 35 dias, mas a frequência dele é que esse vírus fique incubado por menos tempo, certo? Qual seria o menos tempo? Entre 7 a 14 dias. Beleza? Maioria dos casos, a infecção pelo vírus é assintomática. Então, o que significa assintomática? Assintomática significa que não demonstra sintomas. Uma coisa que eu pergunto para vocês. Eu falei que a contaminação é por via fecal oral. Qual que é a melhor forma de prevenção? Higienização. Higienização do que, principalmente? Saneamento básico, né? Saneamento básico e principalmente alimentos, né? Alimentos e água. Então, nós, nutricionistas, somos extremamente, né, envolvidos na prevenção aí, quando a gente ensina a manipulação de alimentos, tá bom? A gente tem dois tipos, a paralítica e a não paralítica. A não paralítica é aquela que pode acontecer uma flacidez, e a paralítica é aquela que pode paralisar os membros totalmente. A paralítica, ela pode apresentar sintomas como febre, mal-estar, dor de cabeça, dor de garganta e no corpo, vômitos, diarreia, constipação, espasmos, rigidez na nuca e meningite. E a não paralítica, ela pode apresentar tudo isso, porém com flacidez muscular. Ou seja, essa pessoa ela também não terá forças para andar, correto? Deu para entender até aqui? Diagnóstico através dos sinais clínicos, ou seja, aquilo que a gente investiga, os pacientes relatam, e dos exames laboratoriais de fezes para pesquisa do vírus. Então, vai se investigar as fezes dessa criança para ver se tem uma contaminação, se tem uma infecção viral ali. Prevenção, vacina VPO-Sabin ou vacina da gotinha. Vacina da gotinha tem uma campanha todo ano para que crianças até 5 anos elas tomem. Então são acho que 2 gotinhas, se eu não me engano, é uma coisa muito, sei lá, 2 ou 5 gotinhas, é uma coisa bem rápida, indolor e não invasiva. E o que a gente tem hoje em dia? A nossa campanha anti-vacina, né? E aí eu trouxe esse outro vídeo para vocês refletirem. Deixa eu só colocar. Foi uma campanha feita. Acho bem legal esse vídeo. Tudo bom? Explicaram para vocês o tema da pesquisa, né? Eles falaram que ia ser uma roda de conversa sobre vacinas. Uhum. E qual a sua opinião? Ué, a minha opinião, eu sou contra a vacina. A gente lê muita coisa que a gente não sabe se é verdade, mas que assusta a gente, né? Tem história de que crianças tomam vacina, a reação na criança que é mais sensível do que a gente, né? Falecem. Você já conheceu alguém que aconteceu isso ou você só ouviu falar? Não, eu ouvi falar. Ouviu falar onde? Na internet. Então você acha que a vacina não protege? Não. Sou contra. Eu quero te mostrar um envelope. Pode abrir. Essa aí sou eu, aos 5 anos de idade.
Eu corria, andava, pulava, brincava. E agora essa é a minha cadeira. Eu deixei de vacinar, tive uma paralisia infantil e hoje eu necessito dessa cadeira. Vocês têm mais alguma coisa para dizer? Não. Qual opinião eu posso deixar registrada? Com exemplos, a gente leva um baque, né? Então você consegue mudar sua opinião a partir do que aconteceu aqui? Nossa! Vocês não têm noção do impacto que isso gera. De verdade. Aos 5 anos de idade, eu tive poliomielite por conta de uma vacina que eu não tomei. Eu me lembro até o último dia que eu andei. Ver as pessoas dizer que a vacina faz mal, isso me faz mal também. Eu penso como seria a minha vida se eu tivesse vacinado. E até hoje eu sinto muito, porque E a gente vê aí uma disseminação, né? Hoje em dia não, sempre, né? Os pais são responsáveis pelos filhos e a gente tem tanta notícia correndo na internet que às vezes essa responsabilidade buscando a proteção leva a um final mais trágico. E eu acho esse vídeo bem impactante, que nem, por exemplo, a minha avó vive falando: ah, mas eu nunca tomei uma vacina. Ela começou a vacinar, sei lá, uns 2 anos. Ela começou com a da gripe e demorou. Mas foi uma época diferente, né? Foi um acesso à informação diferente, foi tudo diferente. E hoje em dia a gente tem aí as redes sociais dominando o mercado científico, que não deveria ser dessa maneira. Dúvidas sobre a poliomielite, galera? Antes era falta de informação, hoje em dia é informação errada, né? Esse aqui mas é aquilo que eu sempre falo, sabe? É lamentável. Informação não é conhecimento. Eu posso pegar a informação da onde eu quiser. O conhecimento eu não vou ter se eu não for em uma fonte real, uma fonte confiável. E a gente tem uma disseminação de informação incrível. Que nem, por exemplo, quando começou aí a história do Covid, o médico do grupo de pesquisa virou e falou assim: uma aluna mandou, porque não sei o que, fulano envia rapidamente para todo mundo. E ele falou o seguinte: gente, se o áudio começar, isso é muito urgente, envie para todo mundo, passe para frente, deleta. Porque você não sabe nem que fulano é esse, da onde saiu, e as pessoas acabam acreditando. Não sei se vocês ouviram, mas quando começou, falaram: não, basta você tomar um chá quente que você não fica doente. Basta você fazer não sei o que você não fica doente. Eu falei: gente, a gente entrou em pandemia por bobeira, então? Porque ninguém vai ficar doente, vamos beber todo mundo chá. Então começa uma disseminação que acaba deixando uma pessoa inconsequente, né? E a gente tem que começar a lutar pela disseminação do conhecimento e não apenas da informação, porque hoje a gente tem um excesso de informação muito grande. Tranquilo, galera? Então agora a gente vai entrar em TCE, traumatismo crânioencefálico. Eu, Carol, acho maravilhoso explicar essa parte de traumatismo, mas eu não me vejo trabalhando nessa parte, porque eu acho que eu ficaria muito agoniada. Traumatismo crânioencefálico é o traumatismo craniano. A gente já conheceu como traumatismo craniano e hoje a gente conhece como traumatismo crânioencefálico. Porque lembram-se que o encéfalo ele aborda um espaço, uma região maior, e aí a gente mudou devido à extensão de lesão. Também é conhecido como lesão traumática cerebral, LTC.
E o que acontece nesse traumatismo? Acontece um abalo violento sobre a caixa craniana com repercussão no encéfalo, com ou sem fratura ou perfuração de ossos do crânio, é entendida como TCE. Galera, quando a criança cai e bate a cabeça, qual é o desespero da mãe? Não, deixa eu dormir, deixa eu ver, vamos ver essa cabeça. Não, 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 bateu a cabeça. Se a gente cai e bate a cabeça, a gente fica preocupado. Não é assim que funciona? A caixa craniana, ela é a proteção externa, né? Ela é a proteção mais forte do cérebro. No entanto, qualquer contusão pode levar a uma sequela maior. O TCE ele pode ser causado de diversas formas, desde um acidente de carro, desde um acidente de trânsito, né? Até mesmo um tombo em casa. Se pegarmos para observar, eu não sei vocês, se vocês têm essa questão, mas quem aqui já viu a pessoa chegar em casa, às vezes na casa de algum idoso, o armário é muito alto e o idoso tem uma escadinha para subir naquele armário? Várias vezes. Me dá um ataque cardíaco aquilo, porque imagina aquele idoso subindo a escadinha, sozinho dentro de casa, ele cai e quem socorre ele? Né? Então a gente pode ter um traumatismo crânioencefálico dentro de casa. Teve um ex-atleta do meu pai que a mãe dele tropeçou na escada, nos 2 primeiros degraus da escada. Ela teve um TCE. O TCE ele pode ser de 2 maneiras. Ele pode ter uma exposição da lesão, ou seja, ele pode ser aberto, onde você consegue ver aquela região lesionada, como ele pode ser fechado, onde você não consegue ver a região lesionada. Por exemplo, um acidente de moto, aquela pessoa cai, bate um carro, alguma coisa, e fica com o cérebro exposto. Isso é um traumatismo aberto. Um TCE classificado como aberto. Aquela pessoa cai dentro de casa, bate a cabeça e tem um inchaço. Ela não teve um traumatismo aberto, ela teve um traumatismo fechado. Então, TCE é uma lesão encefálica adquirida. Lesão, essa é a palavra-chave do TCE. Opa, voltei. Aí eu quero saber se vocês conseguem relacionar esse quadro aqui. Maior causa de morte e de deficiências em jovens, sexo masculino, de 20 a 29 anos de idade. Carol, você deu o exemplo da senhorinha dentro de casa no armário. Como assim a maior causa de morte e de deficiência em jovens? Vocês sabem relacionar esses dados? Bebida e direção. Jogo de futebol. É o viva a vida louca, né? Vamos ficar desenfreados. Hoje em dia tem muito acidente, principalmente em jovens, que levam ao traumatismo crânioencefálico. E outra coisa, acidente de automóveis relacionado ao sexo masculino. Quem tem a maior ansiedade para tirar a habilitação? O menino, com certeza. O menino. O menino ele tem aquela ansiedade, ele quer dirigir, ele quer correr, ele quer a liberdade. Então acaba se relacionando mais ao sexo masculino devido ao acidente de automóveis. Traumatismo crânioencefálico é a grande parte causada por acidente automobilístico, tá bom? Depois, a gente tem uma consecução, né? Então, acidente de automóveis, depois a gente tem quedas, depois violências, traumas, então aí a gente já falaria de uma agressão física, assaltos, esporte, recreação. Pô, esporte e recreação pode ter? Pode. Vai que tá lá numa competição, a gente vai até falar de uma atleta no exemplo do traumatismo raquimedular. Tem uma competição, essa pessoa tá lá, sei lá, de skate. Quem aqui já viu competição de skate? O bichinho vai lá para cima, dá pirueta, volta, cai e assim vai. E se aquela pirueta escorrega, mesmo de capacete, mas vai que dá alguma lesão um pouco, uma batida maior? Pode acontecer um TCE.
Se eu não me engano, gente, se eu não me engano mesmo, porque na verdade eu não sei nada, mas tem um corredor de Fórmula 1 que foi traumatismo crânioencefálico, não foi? Aquele que está em estado vegetativo? Foi isso mesmo, professor. Mãe, acabou. Né? Mãe, acabou. Tá vendo? Fazendo tarefa também. Belezinha. Então, ele teve um TCE, mas ele tá em estado vegetativo e ninguém mais sabe dele, né? Eu sei que o tratamento dele tava, assim, um custo milionário e ele ainda não foi anunciada a morte dele, foi? Pelo que eu saiba, não. Então, pode acontecer do esporte também, certo? Ainda não foi anunciado, não, professor. É o Schumacher. É o Schumacher? Eu não entendo nada de Fórmula 1. Eu sei que todo mundo judia, né? Dele, faz umas piadinhas, tadinho. O bichinho tá lá ruim, todo mundo fica fazendo meme dele. Mas e tem também, por exemplo, recreação, bungee jump, gente. Bungee jump, o povo, né? Esporte radical, isso vai acontecendo. Então, traumatismo crânioencefálico é uma lesão principal, característica aí é o acidente de automóvel. Vocês vão ver que quando a gente falar de AVE, de TCE, de hack medular, bababá, a gente vai acabar falando de uma mesma dietoterapia. Para não ficar repetitivo, por isso que eu optei por falar das patologias antes. TCA aberto, que nem eu falei, fragmentos ósseos, fratura óssea, exposição. TCE fechado, sem lesão na caixa craniana, contusão, laceração, hemorragia e edema. Edema é um inchaço, né? Vem ali do acúmulo de líquidos. Pessoal, eu não quis trazer as imagens porque eu não sei como vocês iam reagir, mas se vocês quiserem pesquisar no Google lá, traumatismo crânioencefálico aberto, vocês acham um monte de imagem, tá bom? Pode dar uma olhadinha se vocês professora, quiserem. agradeço, viu? Por você não ter colocado essas fotos aí, que olha, não interessa. É que nem eu falo, eu gosto de ver imagem, mas eu não gosto de ver desgraça, sabe? Então eu deixei opcional. Até nas aulas do Tony, para mim, foi muito difícil, viu? Horrível. Eu olhava de longe, muito longe. Eu olhava de longe, muito longe. Eu gosto muito, assim, né? Tipo, peça fresca, ver, pegar na mão. Eu acho uma delícia. Mas, assim, credo. Ela tá ali para estudo, não é um sofrimento, né? Se você pega ali o traumatismo, gosta? Quem falou gosta? Eu adoro. Danilo, eu gosto. Lá o que eu não gosto é, tipo assim, de ver um sofrimento. Traumatismo crânioencefálico, se vocês colocarem no Google, ninguém vai abrir seu crânio porque, né? Nossa, vamos abrir. Não, é um acidente. E não é legal, eu não me sinto muito bem, então eu pensei, não vou fazer isso. Mas quem tiver curiosidade, joga no Google Imagens, vai aparecer um monte. E o fechado é aquela lesão que não é exposta. Então, muitas vezes, no traumatismo crânioencefálico fechado, aquele indivíduo nem sabe o que está acontecendo. Por exemplo, bateu a cabeça, foi dormir, do nada começou a passar mal ou teve um desmaio, e aí faz uma investigação e vê que tem uma hemorragia ou está tendo um acúmulo de líquidos devido a essa batida, essa contusão. Então, muitas vezes a pessoa nem sabe. Focal. A lesão ocorre no local do impacto do crânio, então eu bati ali naquela região e a lesão aconteceu naquela região. Pode acontecer um hematoma, um edema, uma contusão, laceração, lesão de contragolpe. Como eu posso ter uma difusa? Que acontece o quê? A lesão por aceleração e desaceleração. Lesão axonal difusa. Quem aqui se lembra do axônio? Vocês lembram do neurôniozinho lá, bonitinho, que tem todos os espacinhos lá dele? Onde acontece as sinapses? Não? Sim, cara, eu lembro. Sim. O que vai acontecer? Quando ocorre a batida, esse axônio vai ser lesionado, essa bainha de mielina vai ser lesionada
e não vai conseguir fazer a propagação desse estímulo. Pode acelerar, pode desacelerar, levando a resposta para esse traumatismo, atrapalhando então, né, o funcionamento e levando as consequências. Deu para entender a diferença entre o focal e o difuso? Depois do traumatismo, precisa observar o quê? Desmaio, perda de consciência, cefaleia intensa, sangramento pela boca, nariz ou ouvido, diminuição da força muscular, sonolência, dificuldade da fala, alterações da visão e da audição, perda de memória e coma. Por quê? Quando ocorre essa batida, vai depender da área afetada e da intensidade. Que nem, por exemplo, eu falei de criança. A criança ela vai lá, tá pulando na cama, a gente fala, filho, para de pular na cama. A criança pula de novo. Daqui a pouco a criança vem chorando, bateu a cabeça. O que a gente faz? Pô, não dorme. Por quê? Porque se essa criança dorme e ela não acorda, a gente não sabe o que vai acontecer. O ideal é a gente pegar e já ir ao médico. Mas muitas vezes a gente não faz isso, a gente controla por essa sonolência, certo? Então, são pontos que precisamos prestar atenção para prestar os socorros. Dúvidas? Temos também como uma das consequências o edema cerebral, que é o acúmulo excessivo de água nos espaços intracelular e ou extracelular do cérebro. Ou seja, esse acúmulo de líquido vai levar ao quê? Ao inchaço cerebral. Se o inchaço cerebral acontece, eu posso ter um aumento de pressão cerebral. E aí o negócio desanda todo, tá bom? Pode acontecer tanto pela lesão focal quanto a difusa, e pode também acontecer o aumento do encéfalo. Só que aí tem uma pressão. Essa pressão está aumentando. Imagina que se está aumentando o volume, a caixa craniana ela não é fechadinha, ela não é para proteger. Se esse encéfalo começa a aumentar o volume, ele vai começar a fazer pressão contra a própria caixa craniana e vai precisar de recursos ali para extrair esse líquido, pode fazer uma cirurgia, vai precisar de algo para auxiliar no controle dessa pressão. Tá bom? Que é o que eu falei aqui também em relação à hipertensão intracraniana. Pessoal, tranquilo? Dúvidas? Carol. Diga, meu bem. No caso desse acúmulo excessivo de água, quando acontece em criança, eu já ouvi dizer que coloca uma válvula para retirada da água. Quer dizer que essa água sempre vai ficar juntando? Não vai ter uma hora que ela vai parar? Vai ter. Aí vai depender de como foi a lesão. Tem casos que aí fica aí um acompanhamento de umas 24 horas. Ele vai acompanhando como vai ficando a pressão intracraniana. Então, enquanto tiver que extrair esse líquido, ele vai extrair. Se precisar fazer um procedimento cirúrgico, vai fazer. Mas não é para sempre, não. É durante esse tratamento, como que vai acontecer, tá bom? E aí vai entrar com a questão de alimentação, vai entrar com um monte de coisa, se necessário. Porque a gente pensa o seguinte, se essa pessoa, ela tá ali com um acúmulo no cérebro, tá aumentando a pressão intracraniana, a gente já sabe que essa pessoa não vai se alimentar comendo, correto? Porque ela não vai nem estar acordada. Então, aí a gente pode pensar numa enteral, numa parenteral, hidratação, fazer todo esse controle. Certo? Ok. Dúvidas, galerinha? Isso, Lilian, não só em criança, tá? Isso aí pode acontecer nas diversas fases da vida, porque é um processo de lesão. Entendi. Tranquilo, pessoal? Mais alguma dúvida? Não? Bem assim. Ah, você acabou? Já acabou? Que lindo. Que lindo! Que lindo! Pessoal, se precisarem de alguma coisa, me avisem. Semana que vem a gente vai fazer exercícios, tá bom? A aula será postada, vai ser tudo atualizado, tudo bonitinho. Agora o sistema tá
tá tranquilo, e eu já descobri o que deu erro, que foram os direitos autorais. Então, caso eu não consiga fazer o link direto da plataforma que a gente usa, eu coloco da outra plataforma e vocês façam o download da aula. Beleza? Beleza. Ô, Carol, o Danilo falou pra você, da Mari, que ela não tá conseguindo acessar nada? Não, o Danilo é uma pessoa que ele não me comunica das coisas, mas ela já mandou mensagem. Ah, então beleza. Eu falei com a outra Carol, com a coordenadora. Ah, tá. É porque ela mandou mensagem, ela perguntou, Jô, você tá na aula? Assiste e depois você me fala. Tá, Aí não, eu nem respondi ela, vou responder ela já. Mas eu já tô avisada assim, pode ficar tranquila. Ah, então tá bom então. Eu fiquei bravo com a Mari, porque eu mandei mensagem pra ela falando que eu falei com a Carol e ela me mandou uma pergunta. Ué, mas você falou com a Carol? Eu fiquei, caramba, eu acabei de falar com a Carol. Mas ela falou com a Carol errada. Ela não explicou qual Carol é. É tudo Carol. Tudo Carol. Gente, o que tem de troca de e-mail entre as Carols é muito engraçado. Tem um monte de e-mail que é para ela, vem para mim, um monte que é para mim, vai para ela e a gente tem que fazer a destroca. É muito, muito engraçado. Que legal. Mas deixa eu só confirmar agora. A aula você falou que vai conseguir postar até quando mesmo? Hoje ainda. Ah, tá. Essa eu já não sei se eu consigo postar hoje, porque se a internet baixar bonitinho, rapidinho, eu consigo hoje. Senão até amanhã de manhã. Ah, tá bom. O resto eu já subi, só falta lançar o link. Belezinha. Tá bom, galera? Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Tenham um ótimo descanso, um ótimo final de semana, um ótimo feriado, né? Vocês ganharam a segunda aí. E o que vocês precisarem, contem comigo e um bom descanso. Quem tiver dúvida, estou aqui. Tá bom? Boa noite, Carol. Boa noite, Carol. Um beijo. Boa noite, Carol. Boa noite, Carol. Boa noite. Boa noite, meu amor.